Boa noite a todos e a todas. Professor Sandro, a gente vai começar o curso hoje de Língua Portuguesa, Morfologia. Esperar um pouquinho, tem muita gente que é o primeiro curso que faz com a gente e está com um pouco de dificuldades. Então, eu vou apresentando aqui os dois primeiros slides, tá? E explicando como é que vai funcionar o curso, daí a gente começa o conteúdo. Tá, eu vou apresentar um slide aqui enquanto o pessoal vai chegando. Falta bastante gente para chegar ainda. Nosso curso de língua portuguesa, morfologia. A língua portuguesa se divide, em três partes. A fonética, onde a gente trabalha a acentuação, os fonemas, a ortografia. A gente teve um curso em outubro sobre a ortografia. Temos a morfologia, que estuda a formação de palavras, a estrutura e formação de palavras, e as classes gramaticais. As 10 classes gramaticais, que é o que a gente vai trabalhar neste curso aqui. E temos a sintaxe, que é lidar com um período simples, composto, mexe com a acentuação, mexe com a crase, concordância, regência, colocação pronominal, o restante da gramática, que era a parte mais complicadinha. A gente teve um curso no começo de dezembro. Hoje, começando morfologia. Então, do ano passado para cá, de outubro para cá, a gente trabalhou o curso de redação oficial, o acordo ortográfico e a sintaxe. Nessa próxima semana, começando hoje, indo até o dia 15, tá, vamos trabalhar morfologia. Então, aula 1, aula de hoje, estrutura e formação de palavras. As classes gramaticais a gente começa amanhã. Vou explicar um pouco como vai funcionar o nosso curso, pessoal. Então, as nossas lives, de hoje até segunda-feira que vem, então de segunda a sexta, e a última live na segunda que vem, sempre começando às 17h30 e terminando às 19h30. 2 horas de live, totalizando 12 horas. Totalizando 12 horas, e nós temos 8 horas de atividades online, que nós trabalharemos lá na plataforma Moodle. Tá? A Vanusa, que é a nossa tutora do curso, tá? Depois do intervalo, a gente tem um intervalinho de 10 minutos no meio da aula, depois do intervalo, ela vai explicar como funciona essa parte do curso. Geralmente ela teria que começar agora, mas como tem muitos alunos com dificuldades para entrar, então estão ligando, estão solicitando para entrar, então ela está fazendo essa atividade agora. Então, na aula de hoje, nós estudaremos estrutura e formação de palavras. Essa aula é um pouquinho mais de 2 horas, então no começo da aula de amanhã, a gente termina esse assunto. Detalhe, nós temos 3 atividades e temos 2 fóruns. Atividade 1, a gente já pode fazer de hoje para amanhã. Com o conteúdo que a gente aprenderá hoje, que a gente verá hoje aqui, vocês já podem fazer a atividade 1. E a Vanusa vai trabalhar com vocês depois do intervalo. Então, hoje, estrutura e formação de palavras. Na aula de amanhã, substantivo, adjetivo, numeral e artigo. Tá? Então, o substantivo e aquelas classes gramaticais que vêm junto com o substantivo. Na quarta-feira, o pronome, só pronome, é um assunto bastante extenso. Na quinta-feira veremos o verbo, que também é um assunto importantíssimo e extenso também. Na sexta, preposição, conjunção e interjeição. E na segunda-feira que vem, daqui a uma semana, advérbio e uma revisão geral. Tá? E a gente quer sair daqui na segunda-feira já com as atividades todas feitas. Então, basicamente é isso. Todo dia, das 17h30 às 19h30, a gente vai, os outros dias a gente vai começar na hora. Hoje a gente estava esperando o pessoal entrar, já tem a metade da turma, já tem muita gente para entrar ainda. E amanhã, no comecinho da aula, a gente revisa a aula de hoje e faz exercícios. Perfeito? Mas amanhã começando na hora. Os últimos 10 minutos da aula, a gente deixa para dúvidas e comentários. Dessa vez a gente tem ao lado aqui uma tela que eu posso ver o que vocês escrevem. Então, vocês podem escrever no chat aqui, eu acompanho e vou respondendo também durante a aula. Tá
até para facilitar a nossa atividade aqui. Então, vocês podem ir perguntando no chat aí, tá? O que for de assunto da aula, a gente vai passando, tá bom? Vai respondendo. Nós temos atividades à distância, tá? Que totalizam 8 horas. Então, tem o Fórum 1, que é a diferença de meio ou meia, isso é com a aula de pronome. A aula de pronome vai ser o quê? Na quarta-feira, então da quarta para quinta a gente faz essa atividade. E o Fórum 2 também já pode fazer na quarta-feira. A diferenciação de pronomes relativos, onde e aonde. Isso tudo na plataforma Moodle, pessoal. Nós temos também tarefa. Tarefa 1, exercício sobre propriedades linguísticas. Esses exercícios são 5 exercícios que a gente fará de hoje para amanhã. Vocês farão amanhã na primeira parte da aula a gente corrige. Certo? No final da aula de hoje, vocês estarão em condições de resolver a tarefa 1. No final da aula de amanhã, os senhores estarão em condições de fazer a atividade 2 e no final da aula de quinta, atividade 3. Então, essa semana, praticamente, porque não tem nenhuma ideia de verbo, que é a aula de segunda, a gente já mata as atividades. Essa data final de entrega, que é terça-feira que vem, tá? O curso vai até dia 15, mas lembrando, a aula só até dia 8. Tá? A aula presencial aqui todo dia, 2 horas. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sandro, trabalho aqui na Escola de Governo, trabalho na Universidade Federal também. Desde outubro, ministrando esses cursos EAD, a Escola de Governo tem apresentado só os cursos à distância, até pela pandemia. Em breve, deveremos voltar com os presenciais, mas, por enquanto, só EAD. Tá? Então, hoje a gente fecha um ciclo, tá, de 4 cursos que eu ministrei. Tá? Já dia 16, acho que vai ter um curso de sintaxe, o curso 2, ministrado por outra professora. Eu volto depois, dia 1º de março, com outro curso que eu vou divulgar para vocês durante a semana. Então, eu gosto de fazer essa atividade aqui. Tá? Eu passo uma atividade para que vocês façam antes de começar o assunto. 10 questões de verdadeiro ou falso, vocês resolvem essas atividades e a gente corrige. E no final do curso, depois que a gente aprendeu o assunto, a gente passa uma outra atividade e veremos o quanto vocês desenvolveram. Tá? Então, vou passar para vocês agora, aqui no bate-papo, essa atividade, que são 10 questões, sobre formação de palavras, são 10 questões, vocês responderão as 10 questões. Doutor, precisa colocar o nome? Se não quiser colocar o nome, não precisa, mas digitar alguma coisa no lugar do nome, digita lá os últimos 4 números do CPF, que a gente não identifica, ou do celular, não precisa botar o nome, mas tem que preencher o espaço nome, perfeito? Ou quem quiser colocar o nome, só para a gente ter uma noção, tá, de como vocês estão nesse assunto. Comecei a fazer isso no último curso, deu bastante certo. Tá, vocês podem responder uma vez. Vou colocar aqui no chat e vocês respondam essa atividade. Todo assunto novo a gente vai fazer isso, tá? Então já vou colocar aqui. Vocês vão responder para a gente. Deixa eu só fechar aqui a apresentação. 54, ainda faltando bastante gente, mas a gente tem que começar a aula mais ou menos na hora prevista, né? Então, cliquem, podem responder no celular mesmo, tá, essa atividade. Então, eu coloquei as 10 questões, e embaixo só as alternativas. Só clica no verdadeiro ou falso. A hora que vocês enviarem, vem a notinha para vocês. Vai a nota para vocês. Aí, no final do assunto, que não vai ser hoje, vai ser na aula de amanhã, a gente faz outro com 10 questões, com questões diferentes, mas no mesmo nível, até para a gente desenvolver. Carla... Ah, tá, aqui tem, né? Tá, vocês respondam lá. Tá? Respondam sem olhar.
Tá? Essa aula eu coloco a questão e o gabarito comentado. Então respondam para a gente, por favor. Vamos lá, pessoal, a gente vai dar 5 minutinhos para fazer essa atividade, tá? Estão conseguindo responder? Eu respondi no celular e deu certinho, tá? São 10 questões de verdadeiro ou falso. Para quem está estudando para a Polícia Federal e Rodoviária, são questões dessa banca aí, tá? Do SESP. Depois eu vou passar umas questõezinhas da banca que vai fazer a guarda municipal para a gente. Como o município tem feito os concursos todos com a Selecom, acho que esse vai ser o segundo ou terceiro, tá? Num próximo concurso de docente, pode ser que eles adotem a Selecom também. Perfeito? Começaram a chegar as respostas, pode seguir enviando, sem correria, tá? Faz tranquilo. Pessoal, as perguntas estão em cima, é uma foto. Vocês respondem abaixo, A1, A2, só colocar verdadeiro ou falso, tá? Mais 2 minutos, tá, pessoal? Está... Dos 58 alunos, 33 já responderam. Tá? Até para a gente não perder muito tempo, depois da aula vai ficar disponível para vocês seguirem respondendo, tá? Então vamos lá, deixa eu passar para vocês um relatório. Tá? Foram 33 respostas. A média da turma foi 5,79, uma média que não é ruim, porque é média. A menor nota foi 3 e a maior nota foi 10. Então a mediana é de 5 pontos. Mediana é aquela nota do meio, né? 5 pontos. E a moda, ou seja, a nota que mais se repetiu, só que faz Enem, né, cai tudo isso no Enem lá. A nota que mais se repetiu, deixa eu só ver aqui. A nota que mais se repetiu foi a nota 5. Então, as poucas notas abaixo de 5. Então, a mediana agora está 5,79. Isso é uma estatística. Então, no final da aula de amanhã, a gente vai conferir, vai fazer uma atividade similar do mesmo assunto e corrigir. Eu não vou comentar as respostas agora, porque vocês não viram o assunto ainda, tá? Mas a gente vai corrigir uma a uma. Não concorda com o gabarito da 10, a Lorena, né? Então a gente vai comentar. As questões que o pessoal teve mais dificuldades, tá? A 6, 15 erros, a 8, 12 erros, a 9, 14 erros e a 10, 15 erros.
Então, vocês viram que eu usei aqui para fazer essa atividade com vocês um formulário do Google. Muito interessante. Está bem mais completo, desde a última aula que eu dei, as questões mais erradas com frequência, até para a gente saber o porquê, né? Onde o pessoal teve mais dificuldades. Muito bacana esses formulários do Google. Então, amanhã a gente vai passar um de substantivo para vocês. E no finalzinho da aula, hoje, ou no começo da aula da manhã, a gente corrige essa lista aqui. A gente corrige. Aí agora vamos para a nossa aula, para o nosso assunto de hoje, desde o começo. Perfeito? Hoje, essa aula é diferente da aula que estava lá, eu complementei, coloquei com as atividades aqui, ó, bem com o gabaritinho do lado, tá? Agora aqui, o nosso assunto de hoje, especificamente. Estrutura de palavras. Estrutura de palavras. A palavra é subdividida em partes menores, chamadas de elementos mórficos. Exemplo, gatinho. Tá? Dividiu em 3 partes. Infelizmente, então nós temos um radical, temos um prefixo, temos um sufixo. É exatamente isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Cada um desses elementos mórficos. Quais são os elementos mórficos, pessoal? A gente vai colocar sempre a aula completa para alguém que queira imprimir ou abrir numa tela e acompanhar no celular ou com o caderno, anotar as observações que a gente faz aqui com vocês. Importante. Radical, vogal temática. Radical, mas vamos lá, pessoal. O microfone aí, tá? Que eu não tô conseguindo falar. Desinência, os afixos, que é o sufixo e o prefixo, e vogais e consoantes de ligação. Essa aula, pessoal, está lá no material de apoio, tá? No final da aula eu vou indicar as gramáticas de onde eu tirei, eu preparei a aula de hoje. Radical é significado básico da palavra. A gente, quando vai dar aula na 7ª série, a gente vai falar para o aluno palavra primitiva. Então, exemplo aqui é a palavra pedra. Então, a palavra primitiva, eu coloquei um prefixo ou um sufixo. Mas, na realidade, a gente trabalha com o radical. Aqui a gente vai... O radical de pedra, então, vem até o antes do A. Então, pode ver que o que muda é depois do R, né? Pedra, pedreiro, pedrinha, empedrar. Então, o radical é aquele que não muda, aquele que é fixo. Vogal temática verbal. Tá? Vogal temática. Então, o verbo na primeira conjugação, a vogal temática é A. O que é a primeira conjugação, professor? Terminado em A. Cantar, amar, beijar. Terminado em E, vender, comer. Terminado em I, partir. Então, a vogal temática, tá? É I. Nem todas as formas verbais, pessoal, possuem a vogal temática, tá? Exemplo, parto é o radical mais a desinência. Que desinência é essa? Parto quer dizer que é primeira pessoa do singular. Eu parto. O que é o tema? Então, nós vimos o radical, vimos a vogal temática. O que é o tema? É o radical mais a vogal temática. O verbo chorar, qual que é o radical? Vai até R, né? Então, eu choro, tu choras, ele chora. Então, esse é o tema. O verbo cantar, qual que é o radical do verbo cantar? Até é cante, né? Até antes do A. O A é vogal temática. Então, o tema é radical mais vogal temática. Professor, tudo isso eu tenho que decorar? Dificilmente, no dia a dia, você vai usar isso aqui. Muito dificilmente vai cair numa prova, tá? De concurso para os senhores. Mas é interessante a gente saber. Então, desinências, pessoal. Desinências. Então, são as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. Então, nós temos as desinências nominais e as verbais. As nominais indicam o gênero e o número. Tá?
desinência de gênero, A e O, e a desinência de número. Número é plural, né? Plural e singular. Tá? Gênero, masculino e feminino. Então, radical, GAT, desinência de gênero, O, gato. Tá? Desinência nominal de número, gatos. Poderia ser gatas também. Gato no singular, a desinência de plural é o S. Perfeito? Essa partezinha da matéria é um pouquinho chata, mas a gente tem que ver, pessoal, tá? A gente tem que ver. Tá? Desinências verbais. Tá? Nós temos uma aula específica de verbo na quinta-feira. É uma aula muito importante. Para quem faz prova da FAPEC, tá? Concurso de FAPEC, nós teremos um em breve da Polícia Civil, acho que em março sai o edital, mas para a área específica de perícia, né? Acho que papiloscopista é o que é para qualquer nível superior. A FAPEC cobra muitos verbos, vozes do verbo, até eu tenho que acrescentar na aula de vocês vozes verbais para que a gente veja na quinta-feira, que eu não tinha colocado ainda. E hoje eu fui ver algumas provas de FAPEC e vi vozes verbais lá caindo bastante. Cantávamos, então radical, cante, tá? Vogal temática, o A. Desinência, modo temporal, vá, quer dizer que é passado, tá? Pretérito, perfeito. Imos, tá? É a pessoa, tá? Nós. Cantávamos. Esse aqui eu não perco muito tempo com isso aqui, acho que exercício nem encontra, mas a gente tem que saber que existe, certinho? Agora, a partir daqui é importantíssimo. A partir daqui é importantíssimo. A nossa lista de chamada será passada às 18h35. 18h25 é nosso intervalo e a lista ficar disponível para vocês até 7h15. Os últimos 10 minutinhos de aula é para que a gente tire as dúvidas da aula. Vocês podem escrever aqui no chat, no bate-papo, que eu vou acompanhando. Afixo é aquilo que vem afixado, aquilo que vem anexado ao radical, a palavra primitiva. A palavra primitiva. Prefixo é um afixo que vem antes, antes do radical. Sufixo vem depois do radical, vem depois da palavra primitiva. Então, tem a palavra pedra, o radical é TBR, né? Pedra, né? Agora, eu anexo depois, pedrada, eu anexei um sufixo. Eu tenho a palavra viável, eu coloco antes, inviável, um prefixo. Mas há palavras palavras primitivas, a gente pode anexar um prefixo e um sufixo. Ou seja, um antes e um depois. A palavra feliz, então nós colocamos aqui, ó, infelizmente. Então, in é um prefixo, mente é um sufixo. Existe a palavra infeliz? Existe. Existe a palavra felizmente? Existe. Isso é um processo de formação de palavras que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, tá bom? Palavras cognatas. Até respondendo a primeira questãozinha do questionário, mas não foram muitos alunos que erraram, tá? Foram 9 que não acertaram. São palavras que apresentam a mesma raiz e significação comum, tendo a mesma origem etimológica, são da mesma palavra, da mesma família. A palavra terra, a gente pode escrever terrestre, terreno, enterrar, terraço, terreiro, térreo e terreal. Então, essas palavras são cognatas de terra. A palavra mar, nós podemos, partindo de mar, marítimo, marinho. Marinho foi o melhor da Libertadores, né? Só que não levaram, infelizmente. Marinha, marinheiro, maresia, maré, marear. Então, são palavras cognatas da mesma família de mar. Palavras cognatas da mesma família de pedra. Pedreiro, pedregulho. Pedrada, pedrejar, pedraria, empedrar. Então, o que são palavras cognatas? São aquelas que têm a mesma raiz. A mesma raiz. Ou seja, o mesmo radical anexa um prefixo ou um sufixo. Então, palavras cognatas
tem esse significam isso. Esse slide eu até acrescentei, ele não aparecia aqui, ele aparecia só uma explicaçãozinha bem pequenininha. Depois que eu fiz a questão, a listinha para colocar para vocês, eu vi que era importante essa explicação. Formação de palavras. Nós temos a palavra simples, tá? E a palavra complexa. Simples é aquela palavra primitiva que a gente chama, pedra, tá? E a palavra complexa, tá? Alguns autores chamam de composta. Elas são formadas por derivação, ou seja, uma palavra deriva de uma primitiva, ou ela é composta, ou seja, eu uno duas palavras para formar uma terceira. São dois tipos de formação. Tá? Justaposição, quando eu coloco só uma palavra do lado da outra, com hífen ou sem, mas ninguém perde nada. E a composição por aglutinação, eu junto as palavras, e pelo menos uma delas perde um pedaço. Beleza? Então nós temos a palavra simples e a palavra complexa. A palavra complexa, ela é formada por derivação e por composição. Composição é composta, né? Vamos lá, pessoal. Palavras formadas por derivação, elas derivam de outra. Afixação, ou seja, a gente vai colocar um afixo, ou antes, ou depois, ou de repente antes e depois. Beleza? Prefixação, a gente vai anexar um prefixo na palavra primitiva. A palavra feliz, eu anexei o prefixo in. Infeliz é formada por derivação, por prefixação. A palavra repor, nós temos o verbo pôr, e a ele a gente anexa, a gente afixa um prefixo re, repor. Vocês percebam que a palavra pôr, ela tem um acento diferencial. É um verbo para diferenciar da preposição por. Mas a palavra repor não existe o acento diferencial, porque não existe outro repor. Beleza? Então, o verbo por, quando for ele sozinho, ele terá um acento. Quando ele tiver um prefixo, um sufixo, tá? Ele perde esse acento diferencial. Então, prefixo, antes da palavra primitiva, é uma derivação prefixal. Quando eu anexo, eu afixo a palavra primitiva a um sufixo. Então, prefixo vem antes, sufixo vem depois. Então, eu anexo um sufixo. Depois da palavra primitiva, a gente tem derivação sufixal. Então, moderno, acrescentei o sufixo izar, modernizar. A palavra eficaz, o sufixo mente, eficazmente. E nós temos aquela palavra que a gente anexa um prefixo e um sufixo. É a parassíntese, tá? Derivação parassintética. Guarde isso aqui é complicadinho de guardar. Na palavra barco, eu coloco um prefixo e um sufixo. Embarcar, tá certo? Então, ela é parassíntese. Palavra podre, eu acrescento prefixo a e sufixo ecer. Apodrecer. Então, é parassíntese. Agora, se eu tiver uma palavra, pessoal, vai aparecer o exemplo daqui a pouco, tipo, infelizmente, eu anexei um prefixo e um sufixo. Mas experimenta tirar o prefixo ou o sufixo. Infelizmente, tira o in. Existe felizmente? Existe. Agora, tira o mente. Existe infeliz? Existe. Quando for assim, quando eu coloco um prefixo e um sufixo, tá? E tirando qualquer um deles, a palavra permanece com sentido, ela chama prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Ela não é parassíntese. Tá? Ela não é parassíntese. Expliquei aqui agora, ó, nesse slide aqui. Então, olha só. Na palavra leal, eu acrescentei um prefixo e um sufixo. Deslealdade. Tira a palavra des, tira o prefixo des, fica lealdade. Existe a palavra lealdade? Existe. Então, essa formação não é parassintética, ela é prefixal e sufixal. Agora, parassintética, a palavra fúria, eu coloquei um prefixo e um sufixo, ficou enfurecido.
Tira o prefixo em, pessoal, fica furecido. Existe essa palavra furecido? Não. Quando eu tiro o prefixo e a palavra que sobrou segue sem sentido, aí sim é derivação parasintética. Alguns autores adotam parassíntese. Então, vamos lá, voltando ao que eu acabei de explicar. A palavra com prefixo e sufixo, eu tiro qualquer um deles, e a palavra que sobrou segue com sentido, é prefixal e sufixal. Agora, eu tiro o prefixo, e a palavra que sobrou não existe, é formação parasintética. Tá? Outro tipo de formação, regressiva ou deverbal. Então, essa aqui tem gramáticas que nem apresentam, mas tem concurso que apresenta. Tá? Então, a gente tenta colocar uma aula bem completa aqui, para não ficar, chegar no concurso e não aparecer. Então, deverbal, pessoal, são formados por substantivos abstratos a partir de um verbo. Então, o verbo dançar, tá? Dança, não vem de deverbal, ele perdeu o R e dança virou um substantivo abstrato. A gente vai estudar amanhã o que é substantivo abstrato. O verbo lutar, eu tiro o R, fica a palavra luta. Então, lutar é verbo. Perdeu o R e trocou de classe gramatical. Então, é uma derivação regressiva, ele perde, tá, um pedaço e vira uma outra palavra. Tá? Verbo trabalhar, eu tiro o R, fica trabalho. Então, vamos lá. Derivação regressiva ou derivação deverbal. Então, o verbo, deverbal que deriva do verbo. O verbo se transforma em substantivo quando ele perde um pedaço. Tá certo? Quando ele perde um pedaço. Agora, derivação imprópria, tá? Uma palavra, ele é usada em outra classe gramatical. Quer ver um exemplo? Derivação imprópria. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Os bons alunos sempre serão reconhecidos. Tá? Ele quer a derivação imprópria. Houve um comício monstro em Taguatinga. Comício monstro. Monstro não é um substantivo? Aqui ele está sendo usado como adjetivo. Então, uma palavra foi usada em outra classe gramatical, é uma derivação imprópria. O pobre é quem mais sofre com isso. Pessoal, o pobre, aqui, como ele recebeu um artigo antes, ele deixou de ser adjetivo, que pobre é uma característica, para virar substantivo. Então, é uma derivação imprópria. Ricardina disse, emocionada ou sim. Esse sim é um advérbio de afirmação. Ele recebendo o artigo antes dele, ele passou a ser o quê? Substantivo. Então, uma derivação imprópria. Os bons alunos sempre serão reconhecidos. Tá certo? Aqui está tudo perfeito. Bons alunos, tá? Bom substantivo, aluno, bom é adjetivo, substantivo, alunos. Ele não perdeu, tá? Ele não mudou de classe gramatical. Tá? Ema Garça Leitão Bezerra é o seu nome. Tá certo? Ema, Garça, Leitão, Bezerra. São substantivos próprios, mas derivados do que, pessoal? De substantivos comuns. Ema é um animal, Garça é um animal, Leitão e Bezerra são animais. São substantivos comuns, usados como nomes próprios, como substantivos próprios. Então, ele pediu para assinalar aqui a frase a alternativa que não apresenta a derivação imprópria. Então, a letra D. Os bons alunos sempre serão reconhecidos. Então, se eu escrevesse assim, alunos sempre serão reconhecidos. Tem sentido o que eu falei? Sim. Então, o que vem junto? Ou artigo, ou adjetivo, ou pronome ou numeral, vem complementar o substantivo. Então, revisando aqui a formação de palavras que são derivadas. Então, derivação prefixal. A derivação prefixal, eu coloco um prefixo
antes da palavra primitiva. A derivação sufixal, eu coloco um sufixo depois da palavra primitiva. Para a síntese, a palavra primitiva recebe um sufixo e um prefixo. Derivação regressiva. Então, o verbo perde o R final e vira um substantivo abstrato. Derivação imprópria. A palavra que pertence a uma classe gramatical, ela passa a ser usada em outra classe gramatical. Geralmente, a gente coloca um artigo antes de um pronome, de um adjetivo, e este vira um substantivo. Pessoal, agora são 6:18:27. A gente vai dar um intervalinho para vocês de 10 minutos e voltamos. Tá? Na volta, a Vanusa, que é a nossa tutora, vai passar com vocês algumas explicações, tá? Algumas explicações sobre o nosso curso, como entrar no Moodle, como resolver as atividades, os prazos, certinho? Beleza, pessoal? 10 minutinhos de... Olá, pessoal, voltando. A Emailde Lemes perguntou se ela vai ficar gravada, sim. Hoje não dá tempo, porque a gente já sai daqui 7:30, né? Mas amanhã de manhã a gente já disponibiliza a aula para vocês. Que o sistema leva algum tempinho gravando. Todas as aulas ficam gravadas lá na plataforma Moodle. Tá? Essas questões da live, pessoal, eu coloco até para dar aquela descontraída. Amanhã eu vou trazer de um formato diferente, acho que vai ficar mais fácil de responder. É que hoje eu peguei essa lista na minha gramática, que eu vou indicar no final da aula de gramática, que é essa, e resolvi fazer certo e errado. Mas amanhã eu trago de uma maneira diferente e vai ficar disponível até amanhã para vocês responderem, tá? Quem não respondeu ainda, tem 62 alunos na live, mas muitos alunos com dificuldade para entrar ainda, amanhã deve ter mais gente, e amanhã eu faço outra listinha do assunto de hoje, beleza? Pessoal, Vanusa é nossa tutora, ela tem alguns recados para vocês, tá? Ela vai falar sobre o Moodle, sobre o curso, ela não entrou no comecinho da aula, estava muito corrido, esse curso, tem muito aluno novo fazendo esse curso, tá? São todos... Tem servidores com vínculo ativo, né? Os alunos que tinham feito os cursos anteriores, mais da metade eram convocados, né? E os convocados, eles estão sem contrato ativo, daí não pode fazer. Aí mesmo assim deu 100 alunos, fiquei muito contente. Tá bom, pessoal? Vanusa vai falar com vocês. Liga seu microfone, Vanusa. Boa noite. Agora vocês estão me ouvindo? O microfone estava desligando automaticamente, por isso que não deu para falar. Sejam bem-vindos. Em nome da nossa diretora Sônia Lira, aqui da Escola de Governo, nós agradecemos a presença de vocês. Estamos muito contentes com a participação de todos. Eu queria até ter conversado com vocês no início, mas não foi possível, porque tinha tanta gente ligando, querendo orientação, não deu tempo da gente falar. Passar umas orientaçõezinhas rápidas aqui. Esse curso, ele é totalmente à distância. Então, como que vai funcionar? Nós vamos ter essas lives, conforme o professor Sandro explicou para vocês, e tem atividade à distância. Essas atividades serão realizadas no ambiente Moodle.
aquele ambiente que a gente ensinou para vocês, mandou o e-mail orientando como entrar. Vocês lembram? cursosegov.net.br/sala de aula. Lá vocês entram como? Com o CPF. Põe o CPF no login e na senha, sem o 0 do início. Se tiver 0 no início, não põe nem no login, nem na senha, para poder entrar. Vocês entram lá e explorem o ambiente, porque lá tem atividades, tem as aulas que o professor Sandro já postou para vocês, tem o local que vocês clicam para assistir as lives, tem os fóruns também que vocês podem participar, tirar dúvidas. Então, eu gostaria que vocês entrassem, não precisa ser agora, depois vocês conhecessem o ambiente mudo. E se tiver alguma dúvida, manda para a gente, tá bom? Outra coisa, durante a aula fica bem complicado eu poder atender vocês, mas vocês podem mandar o WhatsApp naquele número que nós deixamos disponível, que é o 984058596. Vou repetir. 984058596. Pode mandar o WhatsApp que a gente responde vocês, tá bom? A lista de chamada, nós vamos disponibilizar no chat aqui, durante a live, a lista de chamada para vocês responderem. Vai ser daqui a pouquinho. Então, a gente vai avisar toda a live o horário da lista. Então, fiquem atentos para responder. Como é que vocês vão responder? Nós vamos enviar o link. Vocês cliquem no link e coloquem o nome completo e o e-mail. E enviar. Só isso. Tá bom? Se tiver dificuldade, não estiver conseguindo acessar, manda no nosso WhatsApp que a gente responde. Tá bom? Outra coisa. A live ficará gravada. E depois que ela for gravada, ela fica disponível no ambiente mudo. Vocês poderão acessar. Então, se de repente cair, vocês perderem um pedaço da aula, não tem problema, vocês vão poder ver novamente, entra lá no ambiente e acessa. Nós estamos gravando por causa disso, tá bom? Então, e se cair, gente, por causa de internet, problemas de conexão, entra novamente, insiste. Pode entrar quantas vezes vocês quiserem, não tem problema, tá bom? Eu acho que por enquanto é isso. No decorrer do curso, a gente vai tirando as outras dúvidas que surgirem. Alguém perguntou aqui, a Vanessa, quantos dias de curso? É toda essa semana e mais segunda-feira, então são 6 dias úteis, tá? As lives. Depois disso, tem o período das atividades à distância, por isso que é importante entrar lá no ambiente, no curso, para ver as atividades que têm que ser feitas. E a gente também vai informando vocês, tá bom? Por enquanto, obrigada, fiquem atentos ao link da chamada que nós vamos enviar agora, tá bom? Obrigada. Boa noite, bom curso. Vamos lá, pessoal. Voltamos. Ela vai colocar o link da aula, a gente vai responder da mesma forma que a gente respondeu aquela atividade, a primeira atividade. A gente vai clicar no link, vai escrever o nome completo, coloca o nome completo e o e-mail e envia, da mesma forma que vocês fizeram. Tá certo? Da mesma forma que vocês fizeram a primeira atividade que a gente fez juntos aqui. Tá? Seguindo a nossa aula, seguindo no slide aqui. Formação de palavras por composição. Então, a gente liga um radical a outro, ou a uma palavra. Então, nós temos uma palavra composta. Tá? Ou ligando duas palavras com elemento de ligação, pode ser um hífen, pode ser uma preposição. Tá? É composta também. Apresentação de slides aqui. Vamos lá. Tele mais fone, microscópio. Tá? Telefone e microscópio. Pontapé. Então, nós não temos papo seco. Então, vocês viram
Morfológica, que é só a classe de palavra, então ele só adicionou. A morfossintática é aquela que tem um elemento de ligação. É isso aqui que vai cair para mim? Não, isso aqui é mais termo de conhecimento. O que vai importar é isso aqui. Tá? As palavras são formadas por derivação ou por composição. Por derivação, a gente viu prefixação, sufixação e parassíntese. A composição, ela pode ser morfológica ou morfossintática. Isso aqui é um resuminho do que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá. Abreviação ou redução. É a forma reduzida apresentada por algumas palavras. Auto vem de automóvel. Quilo vem de quilograma. Vejam que quilograma não é com K. Moto vem de motocicleta. Cinema vem de cinematógrafo. Tá? E cine vem do inglês, tá, pessoal? Então, cinema já é uma abreviação. Tá? Hibridismo. Então, quando a gente junta elementos de idiomas diferentes. Então, automóvel. Auto vem do grego, móvel vem do latim. Automóvel tem a forma híbrida. Não é o que eles querem fazer agora nas aulas híbridas. Tá? Então, vou juntar a presencial com a distância, é forma híbrida. Então, hibridismo, quando eu uso elementos de idiomas diferentes. Burocracia. Tá? Buro vem do francês, cracia vem do grego. Burocracia, formação por hibridismo. Tá? Aqui tem mais uma explicação, é um complemento. Eu achei que ficou pouco ali, então eu complementei de outro órgão. Caiu? Abreviação. Tá? Exemplo aqui. Moto vem de motocicleta, auto vem de automóvel, cine tá, vem de cinema, que vem de cinematógrafo, mas o cine tá, a gente já está usando hoje, mas ele vem da língua inglesa. Polio de poliomielite, pneu vem de pneumático, uma das mais famosas, zoo tá, vem de zoológico, quilo vem de quilograma, Zé vem de José, Cida vem de Aparecida. Esse zoo, tá, eu vou cortar esse acento aqui que ele não existe mais. Tá? Outros hibridismos, como exemplo, sociologia, sócio do latim, logia do grego, automóvel, auto do grego, móvel do latim, decímetro, desce do latim, metro do grego, Petrópolis, Petro vem do latim, polis vem do grego, cidade de pedra, né? Abreografia, abreu vem do português e grafia vem do grego. A abreografia é um exame que eu fiz quando eu fui entrar no Exército em 90. Eu achei que nem existisse mais. Daí, para entrar na Universidade Federal, isso há 7 anos, me pediram a biografia de novo. Eu não sei se foi na Federal ou foi no município. Eu não lembro, mas eu fiz esse exame nesse século ainda. Eu achei que nem existisse mais. Pessoal, faltou aqui nos slides, agora que eu percebi, tá, a composição. Tá? Eu vou compor a palavra por 2 palavras. Então, quando eu junto 2 palavras, apenas junto, e ela não perde nada, tá? É composição por justaposição. Justaposição. Eu só junto as palavras, ou com hífen, tá? Ou sem hífen, mas ninguém perde nada. É justaposição. Quando eu uso a palavra, junto 2 palavras, e uma delas perde, ou as 2 perdem alguma coisa, é aglutinação. Questão do Banco do Brasil, aqui a gente vai trabalhar questões com vocês. Questão do Banco do Brasil, tá? Faz horas que não tem um concurso do Banco do Brasil, não sei se vai abrir tão cedo, eles querem fazer até demissão voluntária, né? Tá? Aguardente vem de 2 palavras, água, ardente. Vocês viram que o água perdeu o A. Então é composição por aglutinação. Aglutinou, juntou, mas alguma perdeu alguma coisa. Então, aguardente
é por aglutinação. Então, vamos lá. Hibridismo. O que é hibridismo? De duas línguas diferentes. Aglutinação, eu junto duas palavras e uma delas perde alguma coisa e forma uma terceira palavra. Justaposição, tá? Uma palavra composta também. Eu só junto duas palavras e ninguém perde nada. Parassíntese. Parassíntese, eu junto a uma palavra primitiva um prefixo e um sufixo. É parassíntese. E a letra D repetiu, né? Então, essa primeira questão, água mais ardente, é aglutinação. Tinha faltado essa explicação anteriormente, tá? Mas a gente já, graças a Deus, apareceu na primeira questão aqui a diferença de justaposição para aglutinação. Então, justaposição, eu só junto duas palavras e ninguém perde nada. Aglutinação, eu junto duas palavras para formar outra, e uma delas perde, ou até as duas, perde alguma parte delas. Então, água mais ardente fica aguardente, é por aglutinação. Então, essa primeira questãozinha é letra B. É interessante vocês anotarem, tá certo? Porque a aula que vocês receberam, ela foi sem o gabarito, tá? Até para a gente ter o que falar aqui, né? Vamos lá? Primeira questão do Banco do Brasil, letra B. Segunda questão, a Faculdade de Santo André. Então, vamos lá. A palavra couve-flor, planalto, aguardente são formadas por. Então, a couve mais flor, ninguém perdeu nada, tá? Ela é composição por justaposição. Planalto, plano mais alto, tá? Plano mais alto. Alguém perdeu alguma coisa? É aglutinação, tá? Aguardente, água mais ardente, aglutinação. Então, vamos lá, pessoal. Então, todas elas são formadas por composição. Composição. Beleza? Então, essa couve-flor, justaposição, eu só juntei, nesse caso teve o hífen. Planalto, plano mais alto, perdeu o O. Aguardente, água mais ardente, perdeu o A. Então, eu juntei duas palavras para formar uma terceira palavra. Ela é formada por composição. Vai ser letra D. Beleza? Faltou, e vem uma explicação logo adiante, onomatopeia. Onomatopeia forma uma palavra vindo de som. Tic-tac, tic-toc. Tá? Eu vou dar mais alguns exemplos daqui a pouquinho. Então, aqui está a explicação, tá, dessa questão, quando é que é justaposição, quando é que é aglutinação. São formadas por composição, letra D. Vamos lá? Agora, tem uma questãozinha, um texto menor e as alternativas com letras maiores. 2 minutinhos para vocês fazerem, tá? Para vocês testarem. Manda a pessoa. Tá? Olha só, todas as palavras abaixo têm. Esse tem, por que vem acentuado, pessoal? A gente sempre volta, sempre que aparecer, a gente faz uma revisão. Ele tem. Aí o ele tem não tem acento quando for terceira pessoa do singular. Eles ou elas, as palavras têm. Esse acento circunflexo é para diferenciar, é um acento diferencial. Eu, final de semana, vi várias provas, tá? Várias provas dessa banca Selecom. E todas elas têm questões de acentuação. Se vocês me permitirem, me autorizarem, que não está no cronograma do curso, um desses dias eu vou trazer meia horinha de acentuação, com as principais regras. Não precisa nem aprofundar muito em exercícios. Se vocês concordarem, coloquem aí no bate-papo que vocês concordam, tá? Porque eu acho muito importante a gente ver a acentuação. Ah, mas eu já vi no curso passado, mas dá aquela revisadinha, né?
Mas é só se vocês concordarem, vocês escrevam no bate-papo aí. Todas as palavras abaixo têm, em sua formação, um prefixo, exceto, peraí, o avaliador colocou esse exceto em negrito, exceto é o quê? Menos essa. Então ele quer o quê, pessoal? Aquela que não tem prefixo. Tá? Essa questãozinha é típica de Carlos Chagas, que faz os tribunais. Aí a Selecom é bem parecida. Por que você está falando de Selecom toda hora, professor? Selecom fez o concurso do município da área de saúde há uns 2 anos. Selecom vai fazer o concurso da Guarda Municipal. Dependendo, você trabalha no cargo que você exerce, você quer fazer o concurso para a Guarda Municipal. E como a gente percebeu que o município tem fechado os contratos com a Selecom, a gente já vai prevendo. Sai um concurso para professor, um concurso para supervisor, a Selecom é grande candidata, né? E ela repete as questões. Então, vamos lá. A palavra cansável, eu coloquei um prefixo, incansáveis, então já não é essa, tá? Desencadearam, desde o prefixo. Nacional, internacional, tem um prefixo. Hiperconsumo, consumo, eu coloquei um prefixo. Envolvidas, vem do quê? De envolvimento. Então, vocês percebam, tá, que nós não temos um prefixo. E a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai fazer o seguinte. Vou pedir para colocar aqui para eu ver o bate-papo. As próximas questões vocês vão colocando a resposta aqui para a gente ver se estão acertando ou não. Você consegue colocar para nós, Vanusa, aqui na tela? Tá? 19 horas. Voz do Brasil. Tá? Então, essa questão, a única que não tem prefixo é a letra E. Então, in é prefixo, des é prefixo, inter é prefixo, hiper é prefixo, e envolvidas, o em, nesse caso aqui, não funciona como prefixo. Letra E. Perfeito? Então, agora, a média num concurso de 4 horas, tá? E às vezes a prova tem 80 questões, 60, dependendo da banca, a média é de 2 a 3 minutos para fazer uma questão. Essas questões aqui, a gente acabou de ver o assunto, então a gente vai dar 1 minuto para que vocês façam essa questão aqui, ó, de escrevente técnico judiciário, é um cargo bem concorrido. VUNESP, ela faz vários concursos, inclusive a PM de São Paulo, VUNESP ajuda a fazer o Enem também. Assinar a alternativa que contém palavra formada por prefixo, tá? Prefixo. Tá? Marquem a resposta e vão passando aí. Ó, a outra ela queria que não tinha prefixo, pessoal. Esta ela quer a que tem prefixo. Todo mundo acertando. Tem uma que marcou X, mas não tem essa letra, tá? Agora sim. Acho que... Então, vamos lá. Escrevente judiciário, TJ de São Paulo. VUNESP, a banca. Assinar a alternativa que contém palavra que é formada por prefixo. Máquina, palavra primitiva. Brilhantismo, vem de brilhante. Ela tem um sufixo. Hipertexto, a palavra texto, a gente anexou um prefixo, hipertexto. Letra C, né, pessoal? Textualidade, vem de texto. Eu anexei um sufixo. Se vem antes é prefixo, depois sufixo. Então, letra A, C. Tá? Hiper é prefixo, gabarito, letra C. Todos de parabéns, todos acertaram. Tá? Todos acertaram, beleza? Mais um minutinho. Tá? Especialista em Previdência. Tá? Um concurso da CEPERJ do Rio de Janeiro. A palavra infraestrutura é formada pelo seguinte processo. Infraestrutura. Vamos lá? Um minutinho para fazerem.
Opa, opa, presta atenção. Ninguém acertou ainda. Agora sim, ficar espertos. Gente, vamos lá. Qual que é a palavra primitiva aqui? Estrutura. Isso aí, Miriam. Estrutura. A palavra estrutura, a gente anexou um prefixo. Então, ela é derivação prefixal. Tá? Ela é uma palavra de derivação prefixal. Sufixação é quando eu tenho um sufixo. Então, a estrutura, se tivesse depois estrutural, estruturada. Tá? Parassíntese é quando eu anexo um prefixo e um sufixo. Justaposição. Alguns marcaram justaposição porque juntou duas palavras sem ninguém perder nada. Mas não são duas palavras primitivas. A primeira, a infra, é um prefixo. E a aglutinação é quando eu junto duas palavras e uma delas, pelo menos, perde algum pedacinho, tá? Vamos lá? Vou fazer essa outra aqui, mais trabalhadinha um pouquinho. Ela fala o seguinte: assinale a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo processo de derivação parasintética. Derivação parasintética. 1 minuto. Vamos lá. Parasintética, ou seja, eu anexo um prefixo e um sufixo a uma palavra primitiva. Planalto, plano e alto, aglutinação, né? A gente já esquece, né? Não tem mais nada para fazer com a letra A. Saca-rolhas. Saca-rolhas, eu juntei duas palavras com hífen, entre elas é composta, tá? Nesse caso, por justaposição, elimina a B também. Bibliografia, bibliografia, passional, enriquecer. Então, na grafia, eu anexei um sufixo e um prefixo? Não. Entristecer, a palavra triste. Anexei um prefixo e um sufixo. A palavra pedaço, anexei um prefixo e um sufixo. A palavra corrente, um prefixo e um sufixo. Então, nessa questão, bem tranquila, a letra D, a maioria acertou, tá? Então, derivação parasintética, o que é uma palavra que deriva de parassíntese? Ou seja, é uma palavra que na palavra primitiva, tá? Na palavra primitiva, eu coloco um prefixo e um sufixo. Um prefixo e um sufixo. Perfeito? Então, letra D, pessoal. Letra D. Vamos lá? Próxima. Mais um minutinho para responder. Agente de trânsito, Detran da Paraíba. As palavras extraídas do texto, como o texto não ajuda muito aqui, a gente só colocou a questão, tá? Indique aquela que destoa das demais, quanto ao processo de formação de palavras. Vocês vejam que o avaliador tenta confundir o candidato. Destoa, ou seja, aquela que é diferente, aquela que não possui o mesmo processo de formação de palavras. Beleza? Vamos lá, pessoal.
Beleza, estão acertando. Para quem não assinou a lista, daqui a pouco a gente coloca o link de novo, pessoal. Aí vocês assinam, tá? Vamos lá. Qual que não tem o mesmo processo de formação de palavras? A palavra perigo, anexei o prefixo os, a palavra motor, o prefixo ista, a palavra veloz, o prefixo cidade, a palavra responsável, o prefixo habilidade, né? E a palavra prudente foi anexada a um prefixo. Então, todas as outras são sufixais, tá? E apenas imprudente, tá? Ganhou um prefixo. Todas as outras ganharam sufixo. Beleza? Então, letra D. Essas questões, a partir de agora, são de concursos mais trabalhosos, tá? Concursos mais difíceis do que os anteriores, tá? Algumas aqui são questões de nível superior. Concurso que exige o nível superior. Ó, tem divergência aí, vamos ver. A gente procura, então, qual que é a palavra principal aqui? A palavra primitiva. Estrelas, né? Estrelas. E a estrela a gente anexou o quê, pessoal? Um prefixo? Vamos ver se é isso mesmo. Tá? Então, olha só. A maioria até acertou, né? Não, gente. Tem um monte de gente que errou aí. Tá? Olha só. Estrela, anexei um prefixo. Tá? Micro é prefixo, estrelas é radical. Tá certo? Então, vai ser o quê? Derivação prefixal. Na dúvida, se o que veio depois é prefixo ou sufixo, tenta descobrir se ela é uma palavra primitiva. Estrela é primitiva. Estrelado, aí sim é derivado. Então, microestrela, derivação prefixal. Prefixo, prefixal. Lá já está com a gente desde o primeiro curso, né? Esse já é o quarto. Sandra também. Estou vendo mais nomes aqui. 1º de março começa um curso de raciocínio lógico. Tá? A gente vai ministrar 1º de março, este mesmo horário. Esse curso terá estrelas, S é plural, né? É uma desinência, é plural. Não é um sufixo. Tá? S é indicativo de plural, desinência. Vamos lá? Então, pessoal, mais para frente, na sexta, na segunda, eu falo sobre o curso de raciocínio lógico que a gente vai trabalhar com vocês. Olha só, bonitinha essa questão aqui. Assinar a opção em que todas as palavras se formam pelo mesmo processo. Pelo mesmo processo. Vamos lá? Perguntaram se eu sou professor de matemática. Eu sou professor de matemática desde 95. De português, que eu sou desde 98, tá? De língua portuguesa. Dou aula de matemática há mais tempo. Nossa, uma de cada letra?
vou deixar mais gente marcar aí que está dando trabalho. A gente vai eliminando as alternativas, vendo aquelas que não é mesmo. Desleal. A palavra leal, eu anexei um prefixo. Humildade. Então, humilde, eu anexei um sufixo. Já não é o mesmo processo. Certinho? Feliz, anexei um sufixo. Infeliz, na palavra feliz, eu anexei um prefixo. Então, já não é letra A. Tá? Olha só. Compra vem de comprar. Dança vem de dançar, embarque vem de embarcar, planta vem de plantar, é isso? Então deixa essa aqui por enquanto, tá? Deixa essa aqui por enquanto. Ajoelhar, então joelho, anexei um prefixo e um sufixo. Assinatura, de assinar, né? Anexei um sufixo, já não é. Tá? Varapau, tá? São duas palavras que eu juntei. Girassol, também juntei. Enfaixar é faixa, anexei um prefixo. Então, não é a mesma das duas anteriores. Passatempo, aí sim. O porquê. Então, porquê anexei um artigo. Sim, o sim, é um advérbio, anexei um artigo. Encontro, anexei um artigo. Tá? Mudou alguma coisa em encontro? O ataque mudou alguma coisa? Ataque é substantivo, anexei o artigo. Ele mudou alguma coisa? Deixou de ser substantivo? Então, essa aqui é uma pegadinha, pessoal. Tá? É uma pegadinha. Por quê? Porque você costuma ver aqui, ó. Anexou um artigo, mudou a classe gramatical. Não. O sim mudou. Mas o encontro sem o o, ele é substantivo do mesmo jeito. Agora lá não. Comprar, tirando o R, vira comprar. De verbo, virou substantivo. Dançar, corta o R, virou dança. De verbo, virou substantivo. Embarque, vem de embarcar, virou substantivo. Planta, vem de plantar, virou substantivo. É uma derivação de verbal. Derivou do verbo. Certinho? E aí a letra E, ele quis confundir vocês, tá? Uma derivação imprópria, que não é. Então, olha só, tem toda a explicação aqui, tá? Um resumo do que eu falei para vocês. Comprar vem compra, dança vem dançar, vem dança, embarcar vem embarque, plantar vem plantar. Eu acho que eu vou dar um jeito, tá? Se não for toda a aula, no final, trocar a aula que vocês têm aí sem gabarito comentado e colocar o gabarito comentado, né? Quer que explique de novo? Vamos lá, então. Vou explicar só as duas que deixou dúvida, tá, Daniela? Olha só. Desleal, a palavra leal, a gente colocou um prefixo desse, tá? Então, ela é prefixal. Humildade, a palavra humilde, eu coloquei um sufixo, ela é sufixal. Opa, a gente já elimina a letra A, que já não é o mesmo processo. Já não são do mesmo processo as palavras. Na letra B. Comprar. A palavra compra vem do verbo comprar. Comprar é verbo, eu cortei o R, virou um substantivo. Então, ela deriva, tá? Um substantivo que derivou de um verbo. A palavra dança vem de dançar, derivou de um verbo. A palavra embarque vem de embarcar. A palavra planta vem de plantar. Então, todas elas derivaram do verbo. É uma derivação de verbal. Regressiva, tem esses dois nomes. Tá? O verbo regrediu e virou um substantivo. Letra B. Vamos ver as outras por que não são. Ajoelhar, no joelho, a gente anexou um prefixo e um sufixo. Assinatura vem de assinar, entrou só um sufixo. Então, já não é a letra C. Certinho? Já não é a letra C. Varapau juntou duas palavras, girassol juntou duas palavras. Enfaixar, a palavra faixa, eu coloquei um prefixo e um sufixo, já não é. Tá certo? Já não é. Letra D.
Agora, a letra E, o avaliador fez para confundir o candidato. Colocou um O na frente de cada palavrinha para dizer que mudou a classe gramatical, daí seria a derivação imprópria. Tá? O sim é um advérbio de afirmação. Eu coloquei o O, um artigo, virou um substantivo. Tá? O encontro é um substantivo. Se eu colocar o O antes de encontro, ele deixou de ser substantivo? Não. Segue sendo substantivo. Então já não é a letra E. Ele não mudou a classe gramatical da palavra. Beleza? Vamos fazer a última aqui, para a gente dar um tempinho para que vocês terminem de assinar a lista, tá? Para que vocês façam perguntas, comentários, tá? E falem com a gente. Vamos fazer essa última aí? Assinale a alternativa cuja palavra deriva diretamente do substantivo. Tá? Deriva do substantivo. Cláudia, a palavra era um verbo, ela perdeu o R, trocou de classe de palavra. Cantar. Tá? Cantar. Eu tiro R, escrevo canto. Canto vem do verbo cantar. Tá? Um outro exemplo. Vamos voltando lá na questão. Tá? Dançar. Eu corto R, dançar é verbo. Eu corto R, vira dança. Dança não é um substantivo? Opa, então era verbo, virou substantivo? Embarcar é um verbo. Virou embarque. Embarque é substantivo. Então, quando perde o R final e vira substantivo, é uma derivação de verbal. Tá? De verbal. É porque ele diminuiu, né? Eu falei regrediu porque ele diminuiu. Tá? Vamos lá. Próxima questão e a última. A gente dá um tempo para que vocês façam perguntas, tá? E para a gente dar o tchau, né, gente? Assinale a alternativa cuja palavra deriva diretamente do substantivo. Ridiculamente vem de ridículo. É um adjetivo? O adjetivo é só qualidade? Não. Adjetivo é uma característica. Pode ser qualidade, pode ser defeito. Acho que ridículo não é muita qualidade, né? Ridiculamente vem de ridículo, vem de adjetivo. Incapacidade vem de incapaz. Bandidagem vem de bandido. Bandido é substantivo, letra C, muito bom. Todo mundo acertou. Tolerância. Segurança vem de seguro. Tá? Então, deu letra C mesmo? C, né? Letra C. Olha só. Bandidagem vem de substantivo bandido. Ridiculamente, tá? Ridículo, adjetivo. Ridiculamente vira um advérbio, né? Tá? Capaz, incapacidade. Tá? Tolerante, vem para tolerância. Tá? Seguro, vem de segurança. Beleza, pessoal? Então, quem não assinou a lista ainda, a gente colocou o link aqui para que vocês assinem a lista. Assinem, é importante. Vocês viram que a gente agora só tem a chamada uma vez só. Tá? Fiquei contente que o pessoal assinou e não foi embora. Tá? Vamos ficar até o final. Tentem fazer lá na plataforma, no Moodle, essa lista acima. Tá? Essa lista está acima, do gabinete da CESAL. Tá? Esse link aí em cima do que você escreveu é a lista de chamada. Tá? Pessoal, então, vocês já podem fazer a atividade 1, tarefa 1, tá? Que é sobre formação de palavras. E amanhã a gente vai terminar de corrigir essas questões aqui, tem vários ainda para frente. A gente não deixa nenhuma questão sem fazer em sala de aula, embora virtual é nossa sala de aula. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Tá? Estamos à disposição para dúvidas. Tem o celular da
da GEDES, vocês podem perguntar, tá? Vai com Deus, Ana, até amanhã. Fátima, Gislaine, muito obrigado. Amanhã às 5h30, amanhã a gente começando na hora, tá, pessoal? Na hora de aula, Sandra Briltes. Manda um abraço pro Lorenzo, pro Aurélio. Amanhã a gente está por aqui, tá bom? 5h30 começando, beleza? Muito obrigado, pessoal.